Oi gente, tudo bem? Meu nome é Alessandra e eu sou violinista da Orquestra Sinfônica de Cordeirópolis e também sou professora de violino da Escola de Música Wagner Roveda. Tô aqui gravando esse vídeo para vocês para a gente conversar um pouquinho sobre a história do violino. O violino é um instrumento da família das cordas e ele é classificado como um instrumento de cordas friccionadas. Isso porque a gente precisa desse arco, né? Essa peça que a gente chama de arco, para que a gente consiga emitir o som. A gente passa o arco nas cordas do violino, ok? Para que a gente consiga emitir o som do instrumento, tá? Na mesma família, temos mais três instrumentos bem parecidos com o violino. Temos aqui o violino, a viola, o violoncelo e o contrabaixo. São bem parecidos no formato, né? São todos da mesma família. O que diferencia é o tamanho do instrumento e também o timbre. O violino é o menor dos quatro instrumentos que eu acabei de mostrar para vocês e é o que tem o timbre mais agudo, aquele som mais fininho, né? Se fôssemos colocar em questão de voz, a gente fala que o violino é o soprano desses quatro instrumentos que eu acabei de mostrar para vocês, ok? O instrumento mais antigo que se tem conhecimento, o instrumento de corda mais antigo que se tem conhecimento e que já se utilizava do arco para emitir o som, é um instrumento chinês chamado eru. Esse instrumento estranho aí, né? Não dá para ver aqui na figura, mas ele tem uma corda só e ele já utilizava do arco, né, para emitir o som do instrumento. Então, muito provavelmente deve ser o primeiro antecessor do violino aí, né? Temos outros antecessores, até chegar no violino do jeito que a gente conhece hoje. Temos aqui as rabecas, né? Já bem mais parecido com o violino, né? Principalmente essas duas aqui, essa daqui nem tanto. As rabecas eram muito utilizadas lá na época medieval pelos trovadores. Aquelas festas onde tinha muita música, muita dança, os trovadores utilizavam das rabecas para animar o povo, né? E temos também a vielle, que também já é bem parecida com o violino. E temos também, antes ainda de chegar do jeito que a gente conhece hoje, temos a lira de braccio, muito parecida com o violino também, né? Aí a gente chega no violino do jeito que a gente conhece hoje. Olha só que lindo. É lindo, né, gente? Vamos falar a verdade. Olha só. Maravilhoso, né? A invenção do violino é atribuída a um italiano chamado Gasparo di Salo. Gasparo di Salo viveu entre 1540 e 1610. Então, assim, faz bastante tempo que o violino está por aí, né? Embora a invenção do violino seja atribuída a esse italiano, durante 200 anos foram três famílias italianas também que foram as responsáveis por fabricar violinos de primeira linha, né? Os violinos tops da época ficaram durante muito tempo nas mãos dessas três famílias. Eram os Amati, os Guarnieri e os Stradivari, né? Com certeza, sem sombra de dúvida, dessas três famílias, a mais conhecida, né? Até hoje muita gente já escutou falar, foi o Stradivari, né? Antonio Stradivari foi um luthier. Luthier é o nome que a gente dá para o profissional que fabrica um instrumento, né? Foi um luthier que confeccionou muitos instrumentos na época dele, né? Muitos instrumentos, mais de 1000 instrumentos. Hoje em dia, muito provavelmente deve ter uns, espalhado pelo mundo aí, deve ter uns 600 e poucos instrumentos originais Stradivarius, né? O pessoal chama de Stradivarius, embora o nome dele fosse Stradivari, mas as pessoas chamam de Stradivarius, né? E realmente, esses instrumentos de Antonio Stradivari são diferenciados, né? Quem já teve a oportunidade de tocar um instrumento desse, quem já teve a oportunidade de ouvir alguém tocando um instrumento desse, diz que realmente é diferente. E não se sabe por quê, na verdade não se sabe por quê.
Existem algumas teorias que dizem que era madeira que ele utilizava para fabricar um instrumento. Outras teorias falam que ele embebia essa madeira antes de fazer, antes de utilizar para fabricar um instrumento, ele embebia em álcool ou algum outro componente químico. Existem ainda algumas histórias que dizem que a diferença toda estava no verniz, que ele acabou inventando um verniz, que era isso que fazia toda a diferença. Mas assim, não se sabe ao certo, e na verdade nunca ninguém vai saber, né? Porque ele fez questão de não passar o segredo da fabricação dos instrumentos dele para ninguém. Ele levou para o túmulo, né? Esse segredo dele. E é isso que faz com que até hoje realmente sejam instrumentos tão extraordinários e tão diferenciados, né? Tem uma história muito interessante também sobre ele, que ele fez um instrumento que ele colocou o nome de O Messias. Foi um instrumento que ele fez e que ele sabia que era o instrumento, né? Que era o the best de todos que ele havia confeccionado até então. Ele não se desfez desse instrumento. Ele não quis vender. Ele ficou com o instrumento até ele morrer. E hoje em dia esse instrumento se encontra num museu na Inglaterra. Não vou saber falar o nome para vocês do museu, mas enfim, é um museu que está na Inglaterra. Esse instrumento está lá até hoje. E as pessoas que já viram esse instrumento falam que realmente o instrumento é maravilhoso e que parece que foi fabricado nos dias atuais, né? O cara era realmente bom. E é engraçado, muita gente me pergunta quanto que custa um violino, né? Eu até lembrei disso por causa disso que eu vou contar pra vocês agora. Em 2006 foi leiloado um instrumento Stradivarius, um violino Stradivarius. E a pessoa que arrematou esse instrumento pagou nada mais, nada menos do que 3,5 milhões de dólares. Não é mentira isso que eu tô falando, gente. Realmente é esse preço exorbitante mesmo, né? E é um Stradivarius, né? Como eu disse, é diferenciado, né? Então tem muita curiosidade sobre esses instrumentos. Se vocês tiverem curiosidade, dê uma pesquisada aí que vocês vão encontrar coisas muito interessantes. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima. Beijão pra vocês.